Sério, se esse filme for indicado ao Oscar de melhor maquiagem... Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Maestro, novo filme estrelado e dirigido pelo Bradley Cooper, que vai chegar na Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, lá em 2018, uma das grandes surpresas que meio que atingiu todo mundo assim do nada foi essa revelação do Bradley Cooper como diretor no remake de Nasce uma Estrela, que ele estrelou junto com a Lady Gaga, né? Eu achei uma ótima estreia na direção, mostra que o Bradley Cooper, além de ser um ator muito capaz, muito carismático, é um diretor com muitas ideias, com um domínio de linguagem impressionante, para falar a verdade. Então, quando aquele filme saiu, eu imediatamente fiquei curioso para ver o que mais o Bradley Cooper poderia fazer por trás das câmeras. E olha só, antes mesmo do Nasce uma Estrela chegar nos cinemas, que foi em outubro de 2018, o Bradley Cooper já estava conversando com Steven Spielberg, com Martin Scorsese, sobre uma biografia do compositor Leonard Bernstein, né, um dos grandes músicos americanos dos últimos tempos. E é um projeto curioso que estava sendo desenvolvido na Paramount Pictures com Steven Spielberg de produtor e o Josh Singer, roteirista do Spotlight, como roteirista. É um projeto que o Martin Scorsese cogitou dirigir antes dele voltar sua atenção para o irlandês e que passaria para o Steven Spielberg, que depois convidaria o Bradley Cooper para estrelar no papel do Bernstein. Mas quando o Steven Spielberg assistiu o remake do Nasce uma Estrela antes de estrear, ele disse que o Bradley Cooper deveria dirigir porque ele era muito talentoso. Então o Bradley Cooper começa aí já a desenvolver seu segundo projeto antes mesmo do Nasce uma Estrela sair, e quando aquele filme, né, chega nos cinemas, faz bastante dinheiro, é indicado ao Oscar, só deixa mais claro o quão ele estava nas mãos certas. E olha só que curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente tinha esse projeto com o Spielberg e o Cooper, tinha meio que um projeto rival, né, da Brom com o Cary Joji Fukunaga e o Jake Gyllenhaal para também contar a história do Leonard Bernstein, né? O filme se chamaria The American, mas ele acabou caindo quando o projeto do Cooper acabou indo para frente. O elenco começa a ser montado em 2020 com a entrada da Carey Mulligan no papel da Felicia Montealegre, e as filmagens acontecem em maio de 2022, com o projeto saindo da Paramount Pictures e passando para a Netflix. E o resultado, né, o filme está em cartaz aí na Mostra de Cinema de São Paulo e chega na Netflix no mês de dezembro. É um filme que, assim, achei bom, acho que o Bradley Cooper ainda se garante como diretor, mas, sinceramente, é uma biografia bem padrão, bem xarope. A história do filme segue a vida do compositor Leonard Bernstein, vivido por Bradley Cooper, destacando sua ascensão no mundo da música americana e também seu relacionamento com a atriz Felicia Montealegre, vivida por Carey Mulligan. É importante destacar a Felicia da Carey Mulligan porque esse filme é praticamente uma divisão equilibrada entre os dois, né? Ele se chama Maestro, ele tem o Bradley Cooper no centro na maioria dos pôsteres, mas ele é tanto da Felicia quanto do Leonard, né? Uma decisão interessante do roteiro que o Josh Singer assina junto com o Bradley Cooper. Ele não é baseado em nenhum livro, mas ele tem o apoio total da família e do espólio do Leonard Bernstein, né? Um dos motivos pelo qual eles podem usar várias composições e músicas originais do Bernstein. Acho até curioso que nos créditos aparece, né, trilha sonora de Leonard Bernstein, como se ele tivesse feito a música original para esse filme, o que não é bem o caso. Mas olha, ao longo do filme eu fiquei intrigado e curioso com esse recorte que o roteiro do Singer e do Cooper quer fazer sobre a vida do Bernstein, né? Ele, ao mesmo tempo que tenta fugir de algumas convenções do biopic tradicional, né? Ele é bem rápido na forma como ele mostra a ascensão do Bernstein no mundo da música, é meio que de uma cena para outra, o filme vai correndo por isso. Ele tem algumas questões que são bem clichês e formulaicas desse tipo de filme, principalmente na forma como ele retrata a relação do Leonard com a Felicia. A gente aprende ao longo do filme que o Leonard é um cara que se interessa por mulheres e homens na mesma medida, mas com interesse muito maior por homens, porém eu acho que o roteiro meio que tenta olhar isso à distância, sabe? Ele não discute muito bem esse conflito que naturalmente causa na Felicia da Carey Mulligan, então eu tive a impressão que ele quer falar sobre isso, mas sem querer ser muito espinhoso, sem querer ser muito questionado, sem querer, né, trazer essa questão para uma discussão interessante, né? É aquele clássico meio chapa branca, né? O próprio Bohemian Rhapsody do Bryan Singer, do Rami
Rami Malek fez um pouco disso. Eu acho que quando você tem, né, a família do biografado envolvida, você vai querer tirar a sua atenção de alguns detalhes, né? Eu acho que tem um enfoque muito grande na parte familiar do Bernstein, dos filhos dele, da relação com a Felicia, mas sem nunca se aprofundar o bastante, né? Eu sinto, inclusive, que todos os personagens, com exceção do Cooper e da Mulligan, são bem superficiais, são bem uma nota. Você nunca aprende muito sobre os filhos, apesar deles terem um papel até que considerável na segunda metade do filme. E dentro disso também, né, na forma como ele foca no Leonard e na Felicia, ele é muito simples, né? Eu sinto que ele tá tentando desenvolver algum tipo de descoberta, algum tipo de exploração, né? Quem é o Leonard Bernstein, qual que é a importância da Felicia pra ele. É muito simples, ele vai progredindo e mostrando a relação dos dois e como ele precisa dela e como ela fica sempre na sombra dele, e é meio que isso por 2 horas, sabe? O roteiro meio que não chega em lugar nenhum, e apesar do filme começar com um letreiro falando que o papel da arte não é dar respostas e sim provocar perguntas, eu sinto que esse filme não faz nenhum dos dois, e eu não entendi muito mais sobre quem é o Leonard Bernstein, e olha que eu nem conhecia tanto, e o filme realmente não ajudou muito nesse sentido. E sem querer entrar em muitos detalhes, né, esse filme é baseado numa história real, tem coisas que eu não sabia, mas poxa, quando o Maestro resolve virar um filme de câncer, um filme de doença, nossa, aí o clichê corre solto. Aí nessa parte o filme me perdeu bastante. E dentro disso, no elenco que tá valorizando muito mais o Cooper e a Mulligan, eu acho que os dois estão muito bem. A Carey Mulligan em especial tem um grande destaque, ela tem uma presença muito interessante, ela lida muito bem, né, com esse jogo de poder e um pouco de ego em relação com o Leonard Bernstein e, em especial, né, durante a parte um pouco mais dramática da segunda metade, que, de novo, é Oscar bait pra caramba, é muito apelativo, pesa a mão no drama, mas não dá pra negar que a Carey tá muito bem. E o Bradley Cooper, né, eu acho ele um ótimo ator e ele tem uma presença muito magnética como o Leonard Bernstein nesse filme, nos maneirismos, na voz, porém, eu acho que é aquele tipo de performance que é meio, olha pra mim. É um pouco exibido demais pro meu gosto. E em especial, acho que o que destrói esse trabalho pra mim, não destrói, vai, é uma boa performance, eu não vou negar isso. A maquiagem que eles usaram pra deixar o Cooper parecido com o Leonard Bernstein é grotesca pra mim, é cartunesca, é uma forma de deixar ele muito parecido. Eu entendo a intenção desse tipo de maquiagem, mas sabe, quando você olha o filme, você vê os outros personagens, os outros atores sem nenhum tipo de caracterização muito gritante, aparece o Bradley Cooper, ele parece o Mickey Rourke no Sin City, sabe? Eu não consegui levar isso a sério, destoa do resto do filme, transforma ele numa figura cartunesca, sendo que a intenção é humanizar, é descobrir quem ele é, mas ele tá com aquele nariz gigante, com aquela orelha, com aquele queixo. Sabe, eu entendo como os atores e diretores querem transformar, né, o pessoal na pessoa que eles estão biografando, mas isso acaba garantindo alguns exemplos aí de prostéticos e maquiagens que são realmente vergonhosos. E eu, pessoalmente, prefiro quando um ator simplesmente encarna, sem querer necessariamente ir para esse efeito de ficar igualzinho, né? Eu sempre lembro do Frank Langella no Frost Nixon, do Ron Howard. E o Frank Langella não parece nem um pouco o Nixon, sabe? Mas ele encarnou a presença, a postura, os maneirismos, mesmo sem estar fisicamente idêntico. E a gente pode até olhar esse ano no Cillian Murphy no Oppenheimer, sabe? Ele não é necessariamente igualzinho ao Oppenheimer, mas ele encarna a figura dele durante o filme inteiro e você acredita. No caso do Bradley Cooper, eu acho que é uma boa performance, mas essa maquiagem, esse prostético aí me tirou do filme o tempo inteiro. Eu teria feito sim isso. Mas olha, a maquiagem de borracha à parte, eu preciso dizer que o trabalho do Bradley Cooper como diretor talvez seja ainda mais interessante do que do Nasce Uma Estrela, sério. Esse cara tem uma linguagem, tem criatividade, ele tem muita energia. O Bradley Cooper é um diretor empolgado, dá pra você ver que ele vai fazer um movimento de câmera, um traveling e uma ideia visual que vai contribuir pra história, que vai contribuir para as relações dos personagens, e é muito empolgante, né? Ele tem 3 linguagens diferentes nesse filme. Ele começa com a proporção menor em preto e branco, né, aquele 4:3, e eu sinto que o Cooper, junto com o diretor de fotografia Matthew Libatic, bebem bastante daquela fonte dos musicais clássicos de Hollywood da década de 40 e 50. A câmera se mexe muito mais, ela vai para números musicais, tem transições de cena que são dinâmicas e ágeis impressionantes, e ele depois progride para uma sessão um pouco mais dramática, ainda no 4:3, mas em cores, né, meio que
para mostrar que a história desses personagens não é um clássico de Hollywood, que ele não é só preto e branco, que ele vai ter muitos tons e variações, e a condução do Cooper muda também, né? Ele aposta em planos bem longos, estáticos, às vezes bem abertos, distantes, dos personagens conversando e discutindo, para depois ele apostar numa terceira composição visual que envolve o quadro preenchido e cores, né? Esse é mais pro início e final, quase como se fosse um prólogo e epílogo da vida do Bernstein, nada tão impressionante quanto as duas anteriores, mas, novamente, mostra que o Cooper é um ótimo diretor. E eu destaco também a fotografia do Matthew Libatique, que eu acho que eles têm ideias e conceitos visuais muito bons, principalmente numa cena inicial onde o Leonard recebe a ligação para conduzir sua primeira ópera e você vê o quarto escuro, parecendo a cortina de um teatro, né? Mas aí quando ele abre a janela você vê que ele tá no quarto, ou principalmente nessa cena em que você vê a sombra do Leonard conduzindo e lá dentro tem a Felicia olhando à distância, né? Literalmente a mulher que tá na sombra do Bernstein. Eu fiquei um pouco dividido com o Maestro, para ser sincero, porque eu acho que em termos de história, execução e roteiro, ele é um biopic bem tradicional, ele foge de várias questões, ele não se aprofunda muito em coisas que você esperaria ver, né? Especialmente a ascensão musical do Leonard Bernstein. Eu acho que eles só passam por cima de coisas do tipo, ele fez West Side Story, né? Você não vê tanto desse lado musical e você foca bastante nessa dinâmica dele com a Felicia, que, apesar de funcionar pelo carisma dos dois atores, não é tão profundo, é meio simples, é meio uma nota só. Porém, eu acho que o Bradley Cooper, diretor, eleva bastante isso, porque é uma condução bem forte, bem original. Pra Maestro, eu dou uma nota 7. O filme chega na Netflix no dia 20 de dezembro e promete ser o grande jogador deles nessa temporada de prêmios, né? Vamos ver como isso vai se desenrolar e deixem nos comentários também o que vocês acharam do Maestro do Bradley Cooper. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.